A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. O pastor Giovanni pediu para estar compartilhando a palavra com vocês. E eu quero falar sobre algo que Deus tem ministrado sobre o meu coração, amém? Mas antes disso, tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Levanta sua mão aí, por favor, se tiver alguém. Alguém? Todos aqui já são de casa? Aleluia. Amém. Tem algum recado para dar? Aleluia. Curso de noivos, amém? Quem estiver preparando para casar aí, vai iniciar agora em abril. Então, você quer fazer inscrição, procure o Juarez e a Camila. Tem um contato ali embaixo, ou vocês podem procurar ele no culto. Eles não estão aqui no momento, pode ser que eles estejam aqui à noite, mas se não, quarta-feira eles estão aqui, amém? Conferência de pais, pais saudáveis, famílias felizes. Do dia 19 ao dia 20 de abril. Eu vejo que esse é um congresso muito importante para esse tempo. Onde o diabo quer destruir famílias, o diabo quer destruir aquilo que Deus colocou mais importante nessa terra. O reino do céu o tempo todo, ele é referido a casamento, a família, a pai e a filhos. Então você que tem seu filho aí, você que é pai, mãe, participe dessa conferência, amém? Porque é tempo, eu vejo que a palavra fala que o coração dos pais voltaria para dos filhos vão voltar para dos pais. Então eu creio no alinhamento entre filhos e pais. E porque os pais, o pai, ele é aquele que direciona, é aquele que dá limite, amém? É aquele que vai trazer um futuro para o filho. Então você que tem disponibilidade, faça sua inscrição, não perca tempo. R$20 por pessoa, casal R$30. Inscrição com Fernanda Cristina. Amém? E Jesus está voltando. Aleluia! Para quem não me conhece, meu nome é Douglas. Estive lá em BH há um tempo, retornei em dezembro agora. Estou caminhando aqui novamente, aleluia. Tem alguns que eu não conheço, a igreja cresceu, muitas pessoas novas. E eu quero compartilhar algo, como eu estava falando, que Deus tem ministrado no meu coração. Aleluia! Que não seja através de mim, mas seja através dele, que ele seja o centro aqui, tudo por ele, para ele, toda a glória para ele, aleluia. E eu queria falar algo hoje que eu acho que todo mundo entende um pouco, que é sobre construção, como construir uma vida em Cristo. E nem que seja o básico, todo mundo entende algo sobre construção, seja uma construção civil. Construir é edificar algo, é criar algo, amém? É colocar um projeto em execução. E algumas pessoas que devem entender de construção, eu vejo ali que o Arso está ali, ele entende de construção, mexe nessa área. Então, algumas pessoas que vão entender bem. E é algo que eu quero compartilhar hoje. Que nós, nessa caminhada que estamos aqui hoje, nós estamos aqui para construir algo, aleluia? E existe um modelo de construção. Existe uma forma de construir a nossa vida nessa terra. Existe uma forma onde nós temos que seguir um projeto, onde nós temos que seguir uma planta, onde nós temos que seguir ordens. Existe toda uma forma de construir algo em Deus. Então nós devemos construir a nossa vida segundo aquilo que Jesus determinou para nós, aleluia? E o nosso maior mapa, o nosso maior planta de construção é a palavra do Senhor. É aqui onde que nós vamos entender como construir a nossa vida diante de Cristo. Como construir a nossa vida diante de Deus. Talvez aqui, se eu perguntar, tem pessoas que conhecem Jesus há meses, há um ano, há 10 anos, há 20, 30, 40 anos. Tem pessoas que estão construindo uma vida com Jesus há muito tempo. E será que a forma que estamos construindo a nossa vida com Cristo
ela está sendo da forma correta? Será que a forma que nós estamos construindo a nossa vida com Cristo está sendo da forma que deveria ser construída em Deus? Então é algo que nós temos que estar pensando sempre, amém? Existe uma forma certa de construir. Diz aí para o seu irmão do lado, existe uma forma certa de construir. Aleluia, existe algo correto, uma forma de se seguir numa construção em Cristo Jesus. E eu queria começar com um texto lá em Mateus 7, 24, que fala sobre duas edificações, aleluia. Abre aí Mateus 7, 24. Então existe uma forma de nós construir nossa vida em Jesus. E uma construção que ela não é feita em Cristo, uma construção que ela não é feita da forma correta, ela não é uma construção que vai durar muito tempo. Ela é uma construção que ela é em vão. Ela é uma construção que não vai ser prazerosa diante dos olhos de Deus, amém? Todo mundo foi designado para construir algo de uma forma. E o pecado nos tirou desse lugar da construção correta, amém? Adão estava construindo algo correto diante de Deus. Ali no Éden fala que Deus distribuiu ordens, distribuiu funções para Adão, para distribuir nomes aos animais, para poder cultivar, cuidar daquele lugar. Em certo momento Adão peca. E aí a palavra fala, vamos abrir lá em Gênesis 3 antes. Eu vou abrir aqui para vocês. Gênesis 3 vai dizer assim. E Adão estava construindo corretamente, até que o pecado entrou na vida dele. Lá no versículo 17 diz assim, Deus falando ao homem: uma vez que você deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Amém? Adão construía algo em Deus que ele não precisava fazer muito esforço para desfrutar de algo da terra. Vinha sobre ele o que comer, vinha como tudo fluía naturalmente. Então Adão desfrutava de algo, de uma construção que foi escrita por Deus. Mas a partir do momento que Adão pecou, aqui fala que ele iria ter que trabalhar arduamente para tirar o seu sustento. Então a partir desse momento, o propósito inicial ali de Adão se perdeu. Algo que Deus tinha construído para ele, que era uma vida de governo, que era uma vida de trabalhar para Deus com prazer, por um propósito, de trabalhar com uma alegria. Aquilo que Deus tinha construído para ele, que era o relacionamento de Adão todos os dias ali no jardim, foi perdido através do pecado. Mas através de Jesus isso foi restituído, aleluia. Através de Jesus isso foi trago novamente para a nossa vida. Então através de Jesus eu não trabalho mais somente, eu não bato um cartão somente, eu não vou até um serviço, não junto um dinheiro somente para me sustentar, mas por um propósito, aleluia. Isso foi reconciliado em Jesus, isso foi resgatado através de Jesus. Jesus nos ordenou com uma construção, Jesus nos ordenou com um caminho a se seguir. Então nós não trabalhamos apenas mais arduamente para poder desfrutar de um alimento, para poder sustentar nossa família. Não, nós trabalhamos por um propósito. Então nós construímos por um propósito. Então existe algo que nós devemos construir nessa terra, que não é apenas para esse momento, que não é apenas para essa vida, aleluia, mas é por algo eterno que ainda vai acontecer. A nossa vida ela é baseada em eternidade. Não podemos basear a nossa vida em apenas 30, 40, 50 e ao longo mais nossos 120 anos aqui nessa terra. Que é algo que passa muito rápido. Nós não podemos construir algo muito rápido assim. Esses dias eu estava conversando com a minha avó, ela tem 86 anos de idade. E ela tinha, acho que 8 irmãos, e só tem ela hoje mais 2 irmãs. Uma irmã dela esses dias faleceu. E ela falou assim, eu nem sei mais quem que são minhas irmãs que morreu, quem que é a mais velha, eu só sei que a vida passa rápido, que a vida ela corre, que só sei que um dia eu vou morrer. E eu olhando ela falar aquelas coisas, eu vi que a vida ela passa rápido. A minha avó com 86 anos de idade, ela falou, cara, minha vida passou muito rápido. A minha vida foi um sopro, ela quis dizer isso. A minha vida, ela foi construída, mas já acabou. Onde que Salomão fala, tudo é vaidade, tudo passa. Então uma construção aqui na terra, ela é algo que vai passar rápido.
E se nós não construirmos da forma correta diante de Deus, vai ser algo em vão. Vai ser algo que não vai ter um retorno diante de Deus. Não vai ser algo que vai ter um retorno diante da presença do Senhor. Vai ser algo que não vai ter um retorno de alegria, de gozo, de prazer diante daquilo que Deus determinou para nós. Amém? Vai lá em Mateus 7, 24, que diz assim. Mateus 7, versículo 24. Quem ouve minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói essa casa sobre uma rocha firme. Quando vier as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não a pratica é tão tolo, é tão insensato como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vier as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aleluia. Aqui fala sobre duas construções. Nós somos construção do Senhor, nós somos edifício do Senhor. Nós somos pessoas que estamos construindo algo do Senhor. E existe dois fundamentos para nós construir a nossa vida. Existe o fundamento que fala que é sobre a rocha, que é algo firme, que é Cristo Jesus, aleluia. Existe esse fundamento que nós devemos construir nossa vida diante dele. E existe o fundamento que fala aqui que é um fundamento fraco, que é um fundamento que não traz sustentabilidade sobre a construção, que é a areia. E se nós construímos algo sobre a areia fala muito sobre a nossa vontade. A areia fala muito sobre as coisas dessa terra em vão. Não tem problema nenhum, irmãos, nós construímos algo dessa terra. Conquistar carro, casa, conquistar uma casa física, conquistar um bom emprego, um bom salário, conquistar uma viagem, um conforto para a nossa família. Não tem nada de errado nisso, aleluia. Não tem nada de errado em conquistarmos algo nessa terra, construirmos algo nessa terra. Mas o problema está onde está o nosso coração. Será que estamos construindo algo para nós? Será que estamos construindo algo para o nosso bom aproveito? Ou que será que é algo para Deus? A construção não fala sobre só algo físico, sobre só algo financeiro, mas fala sobre toda a nossa vida. Para quem será que estamos construindo nossos dons? Para quem será que estamos construindo nossos talentos? Para quem será que estamos construindo a nossa postura, o nosso microfone sobre o altar, a nossa família? É sobre tudo que fala a construção da nossa vida. E existe um porquê nós construímos. Existe sobre quem nós também estamos construindo, aleluia. Então aqui fala sobre duas construções. A construção que foi feita sobre a rocha, sobre o alicerce. E essa construção ela é sobre Cristo. Tudo que nós construímos nessa casa, se é uma família, se é um casamento, se é uma faculdade, se é um emprego, se é um salário, se são filhos, se é um microfone, se é um altar, se é um ministério, tem que ser para Jesus. Porque se nós não construímos para Jesus, estamos construindo para nós mesmos. E aquilo que construímos para nós não tem valor nenhum diante de Deus. Aquilo que construímos para o nosso próprio ventre, aquilo que construímos para o nosso próprio proveito, diante de Deus não brilha aos olhos dele. Não tem aproveito nenhum. Não tem sentido nenhum diante de Deus. Então, se nós construímos algo na nossa vida, se não for para Deus, se eu não quero ficar próspero para Deus, se eu não quero conquistar algo nessa terra, para Deus não está fazendo sentido a minha vida. Se eu não estou vindo aqui hoje cultuar para Deus, não faz sentido a minha vida. Se eu vim apenas para cumprir uma liturgia, um ritual, se eu vim apenas para poder cumprir uma religião, não faz sentido. Que a nossa vida, a nossa adoração, um levantar a mão para o louvor, a nossa construção de adoração diante de Deus, se não for para Ele verdadeiramente, não faz sentido. Até um culto, se não souber oferecer para Deus, ela pode ser algo não proveitoso diante de Deus, amém? Então entenda algo, existe uma construção para nós construir diante de Deus. E se nós perdemos tempo na nossa vida, o tempo vai passar rápido, nós vamos construir, e chegar lá no final vai ser algo em vão. Onde que Deus vai olhar para nós e falar assim, cara, eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu não te pedi para você construir isso, eu não te pedi para você seguir este caminho. Eu não pedi para você criar esses planos, esses projetos. Então existe uma construção que temos que criar diante de Deus para Ele, aleluia.
E aqui fala sobre duas construções, como eu estava falando. Fala sobre feita na rocha e aquela que foi feita na areia. E quando se fala que a construção que foi feita na areia, se compara a uma pessoa tola, uma pessoa insensata. A pessoa que não soube construir a vida. A pessoa que não teve sabedoria para construir algo diante de Deus. Aqueles que constroem para o seu próprio proveito. Aqueles que constroem para si, é uma pessoa insensata. Se eu começar a construir minha vida somente para mim, se eu começar a construir minha vida somente para aquilo que eu desejo, não para aquilo que Deus projetou para nós, não para aquilo que Deus construiu para nós, eu vou ser uma pessoa insensata. Eu vou ser uma pessoa que não tem entendimento daquilo que Deus realmente projetou para mim. E diante de Deus nós construímos algo que não foi feito aquilo que Ele desenhou para nós. É algo que vai ser cansativo, é algo que vai ser em vão. É algo que nós relutamos, que nós brigamos, que nós cansamos todos os dias, amém? E é algo que nós temos que construir verdadeiramente, uma vida para Cristo, aleluia? Abre lá em Efésios 5, versículo 15. Efésios 5, versículo 15 vai dizer assim: nós viemos construir algo verdadeiro diante de Deus. Efésios 5, versículo 15. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivem como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Aleluia, aqui está falando, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Não vivem como insensatos. Não sejam como pessoas que vão construir uma casa sobre um alicerce que não é Jesus. Não seja uma pessoa que vai construir sua casa sobre um alicerce que não é Cristo, amém? Não seja mais um insensato que está construindo a sua própria vida para si. Que está construindo algo para o seu interior, algo para os seus projetos, para os seus sonhos. Será que não podemos abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para quem abriu mão de tudo para nós? Será que não podemos abrir mão de construir a nossa vida, sendo que Cristo deixou de viver uma construção que Ele estava lá no céu, de viver algo que Ele já estava vivendo lá, algo confortável, algo bom, e Ele saiu do melhor lugar que existe, amém? Imagina a melhor viagem que você já fez, que você falou, cara, esse aqui é o melhor lugar que eu já vi na minha vida. Não se compara da onde que Jesus estava. E Ele deixou de viver aquilo para construir algo para nós. Ele deixou de viver aquilo para construir algo por nós. Para poder falar, cara, eu vou reconciliar, eu vou resgatar, eu vou trazer de volta a construção que eu tinha para mim. Eu vou trazer de volta a construção que eu tinha para cada pedido. Isso que Jesus fez para nossas vidas, amém? E será que não podemos abrir mão da nossa construção? Será que não podemos abrir mão daquilo que nós construímos, daquilo que nós desejamos por Cristo? Ou será que vamos ser mais insensatos em querer construir algo para nós? Será que vamos ser insensatos de querer construir algo que nós desejamos, que nós ansiamos, que não foi Deus que preparou para nós? Será que podemos construir algo verdadeiramente para Jesus? Aleluia! Então existe uma forma certa de construir. Existe um caminho a se trilhar, existe um caminho a se seguir. É uma construção em Jesus Cristo. Porque se nós construímos algo fora de Jesus, se construímos como os insensatos, nós não vamos desfrutar daquilo que nós devemos desfrutar. Se nós construímos algo fora de Deus, nós não vamos desfrutar verdadeiramente de uma vida eterna, não vamos desfrutar verdadeiramente de uma herança. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, amém? Nós fomos adotados como filhos. Então existe algo, uma construção, que nós vamos desfrutar de algo diante de Deus. É isso que nós devemos construir diante do Pai. Isso nós devemos projetar, seguir os planos dele, de não ser pessoas insensatas que vamos construir para o nosso próprio ventre, mas que vamos construir algo para Deus, e que nós viemos projetar nossa vida diante do Senhor. Lá em Mateus 19:16, fala de um homem que estava projetando a vida para ele. Abre lá em Mateus 19:16. Ele estava projetando algo que, quando ele encontrou com Jesus, ele viu que não tinha sentido. Ele viu que
que existia algo mais precioso, que existia uma construção mais poderosa, que existia uma construção que realmente valia sentido diante de Deus. E essa construção, ele teve um impacto com ela, ele teve um choque com ela. Esse homem teve um encontro com essa construção, só que foi algo que foi doloroso para ele. Porque foi anos que ele construiu algo, foi anos que ele passou construindo, mas quando ele encontrou realmente a verdadeira construção diante de Deus, foi algo que doeu para ele. Lá em Mateus 19, versículos 16, fala sobre o homem rico. Alguns são o homem jovem rico, que diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações deve fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque muitos bens tinha. Aqui fala de um homem que tinha construído algo há muito tempo. E não é de um homem aqui que estava fora de Deus, que se for olhar não estava fora da presença, não estava fora da eclésia, da construção da igreja, não estava fora do nosso dia falar do ministério, porque é um homem que seguia os mandamentos, que seguia todas as ordenanças que tinha deixado para ele, amém? E só que a hora que ele encontrou com uma construção, com algo mais valioso, que não é uma construção para ele, ele sentiu um choque. Pois Jesus falou: você quer ser perfeito, você quer viver algo maior, você quer desfrutar de algo verdadeiramente mais profundo. Ele falou com esse homem: tudo que você construiu, tudo que você conquistou, tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você criou nessa terra, tudo aquilo que você colocou sobre um lugar, tudo aquilo que você batalhou, que você desfrutou, que você acordou cedo, que você correu atrás, toda a sua riqueza, pega tudo isso, larga, oferta às pessoas e me siga. É o que esse homem encontrou com essa nova construção, que aquilo que Deus tinha projetado para ele, aquilo que Deus tinha determinado para ele naquele tempo, ele se entristeceu. Fala que ele foi embora triste. Não podemos dizer que esse homem não seguiu Jesus, que ele não viveu algo com ele depois, não podemos dizer. Mas neste momento o coração dele entristeceu, porque tudo aquilo que ele tinha construído a vida toda, tudo aquilo que ele tinha colocado diante de Deus a vida toda, tudo aquilo que ele tinha projetado, anos e anos construído diante de Deus, anos e anos construído, batalhado, era maior daquilo que Jesus tinha construído para ele. Era maior aquilo que Jesus tinha preparado para ele. Então ele se entristeceu nesse momento, ele ficou triste, ele ficou abatido, ele ficou em choque com uma nova realidade, com uma nova construção diante de Deus. E quando nós construímos algo para nós corremos esse risco de quando Jesus falar realmente aqui, venha construir algo comigo, venha construir uma vida verdadeira diante de mim, de nós não conseguimos largar algo para poder construir por Jesus. Porque nós criamos algo tão poderoso, nós colocamos uma expectativa tão grande naquela construção, nós colocamos uma expectativa tão grande, o nosso coração derramado tão profundo sobre aquilo, que quando nós realmente nós realmente precisamos construir algo em Jesus, nós não conseguimos largar aquilo, amém? Então esse é o perigo de construirmos a nossa vida, porque um dia nós vamos prestar conta sobre essa construção. Um dia nós vamos ter que viver essa construção, nós vamos ter que falar diante de Deus: Deus, eu projetei a minha vida assim. Está batendo segundo aquilo que o Senhor quis que eu construísse? Realmente está batendo sobre aquilo que o Senhor tinha planejado para mim? Ou será que realmente foi só a minha construção? Talvez Deus vai te pedir algo hoje, talvez Deus vai te falar: não, você está construindo errado. Você está construindo da forma errada, tem 5, 10, 20 anos que eu te falei algo que você deveria construir, algo que você deveria seguir, você não está seguindo. Talvez Deus vai nos revelar isso, mas será que o nosso coração vai estar disposto a realmente a recalcular nossa rota, a recalcular nossa construção e construir algo para Jesus? Será que o nosso coração realmente vai estar disposto em construir algo correto diante de Deus? Ou será que ele vai se entristecer como desse homem? Então existe algo que nós devemos todos os dias, que eu sempre oro a Deus: Deus, eu estou seguindo a minha vida da forma que o Senhor determinou,
Eu estou construindo a minha vida da forma que eu deveria construir, que o Senhor desenhou? Será que eu estou seguindo a planta que o Senhor determinou para a minha vida? Será que eu estou seguindo o projeto, os sonhos do Senhor? Será que eu estou seguindo aquilo que Deus planejou para mim? Eu sempre tenho orado isso, e hoje eu estou vivendo algo que eu não tinha planejado. Eu estou vivendo algo que eu não tinha calculado, que eu não tinha colocado naquilo que eu estaria buscando. Mas eu sei que Deus está construindo a minha vida, amém? Eu sei que os planos do Senhor não falham. Eu sei que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Eu sei que os projetos, a construção de Deus, ela é muito maior, muito mais prazerosa. Ela traz muito mais alegria daquilo que nós podemos fazer, sobre aquilo que nós podemos planejar. É algo que nós temos sempre de buscar. Aleluia. Abra aí em Ageu 1, versículo 6. Volta um pouco aí. Ageu 1, versículo 6. Ageu 1, versículo 6 diz assim: plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês colocassem em bolsos furados. Isso é a vida de uma pessoa que constrói uma vida para si. Isso é a vida de uma pessoa que constrói algo que não foi projetado por Deus. Ela trabalha, ela bebe, ela come, mas não se sacia. Ela se veste, mas não se aquece. Ela coloca dinheiro no bolso, coloca dinheiro no saquetel, mas é como se fosse furado. Ele vai embora, ele se perde. Então a pessoa que está construindo algo que não foi que Deus pediu para construir, ela é em vão. A pessoa que está construindo algo que não foi que Deus projetou, se eu construo algo que não foi Deus que determinou para a minha vida, vai ser como um saquetel furado. Eu vou juntar, vou construir, vou passar 5, 10, 20, 30 anos, chegar no final e falar, cara, eu construí algo que Deus não me pediu para construir. E isso é algo muito frustrante. Eu, pelo menos, já tive experiência na minha vida de fazer algo que Deus não pediu para fazer. E quando eu realizei aquela coisa, eu falei, cara, qual graça que teve? Qual alegria que me trouxe? Isso aqui foi algo que não me trouxe uma alegria verdadeira. Isso aqui foi algo que não me trouxe um propósito. Não me trouxe algo diante de Deus. E isso são pessoas que estão construindo algo para o próprio ventre. São pessoas que estão construindo algo que não foi Deus que pediu para construir. São como saquetéis furados. São pessoas que vão trabalhar, construir, vão casar, vão juntar dinheiro, vão fazer faculdade, vão ter ministérios talvez que Deus não pediu para ter, vão seguir coisas que Deus não pediu para seguir, e chegar lá no final vai ver que tudo que construiu foi embora. Tudo que construiu foi algo em vão, não foi algo que foi uma construção verdadeira. Pessoas que construíram algo verdadeiramente na Bíblia foram pessoas que são lembradas aqui até hoje, amém? São pessoas que até hoje estão aqui escritos. São pessoas que estão escritas em Hebreus 11, que fala dos feitores da história. São pessoas do Antigo Testamento que construíram algo eterno. São pessoas que gastaram a vida delas, que construíram algo que Deus realmente determinou para elas. Mesmo que foram difíceis para elas, Jesus foi um que falou, Pai, se for possível, aparta de mim. A construção muitas vezes não vai ser fácil. A construção muitas vezes não vai ser prazerosa, mas era algo que traz uma herança, que traz uma recompensa eterna para nós, aleluia. Ela é algo que vai valer a pena, ela é algo que nós temos algo para desfrutar, que vai marcar uma geração, que vai marcar os filhos dos pais, que vão marcar as pessoas, que vão levar pessoas para viver algo em Deus, que vão construir e libertar pessoas. A construção em Jesus, ela não é em vão, mas quando eu construo algo para mim, ela é em vão. Ela é passageira, ela some, ela desaparece. Trabalhamos e algo não cria, algo não se constrói. Aleluia. Eu vejo que uma construção para nós é como aquela música. Fala, existia uma casa engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então uma vida que nós construímos fora de Deus é uma casa, é uma construção que não tem um arquiteto, que não tem um alicerce, que não tem uma planta, que não tem uma forma certa de ser construída. Ela é vazia, ela não segue algo corretamente. Que quando você constrói, chega lá no final, você vê, não fez sentido a minha vida. Essa é a construção, ela é em vão. Aleluia. Lá em Salmos também 139,
vai dizer algo muito forte. Abre lá, por favor. Salmos 139. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Vou só ler algo antes aqui, eu vou abrir aqui. Lá em Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores são em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com a sentinela. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Vou ler novamente. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar com conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Então é em vão nós construímos algo que Deus não pediu. Porque se nós construímos algo que Deus não pediu, se nós tentar cuidar da casa, proteger ela, Deus não está cuidando. Se nós tentar correr atrás do alimento, mas é Deus que nos traz o alimento. Hoje é uma era onde que fala muito sobre trabalhar muito, sobre construir muito. Se Deus te chamou para esse tempo e determinou que é tempo de você trabalhar e correr atrás, amém. Deus te pediu, mas se Deus não te pediu algo, de você viver atrás daquilo, de construir algo, conquistar algo, e você tiver uma ganância, se você tiver um anseio além daquilo que Deus determinou, é em vão você estar fazendo isso. É em vão você estar construindo isso. E se Deus não está ali construindo essa casa, se Deus não está nesse trabalho, se Deus não está ali a favor disso, é em vão estar buscando isso, amém? E lá em Salmo 139, diz assim: o Senhor, Tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vê quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabe o que eu vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. É esse conhecimento maravilhoso demais para mim. É grande demais para me compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo os céus, lá está. Se desço ao mundo dos mortos, lá está também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará. A tua força me sustentará. E poderia pedir escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Nem posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste-me no interior. Tu me formaste o meu interior. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo. Enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Quão preciosos são os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Aleluia! Existe uma construção que já estava escrita por nós. Existe algo que nós deveríamos fazer que já estava preparado por Deus sobre a nossa vida. Existe algo que mesmo antes de nós nascermos, desde o ventre da nossa mãe, mesmo antes de nós virmos sobre essa terra, já estava preparado por Deus. Já existia uma construção, já existia uma planta, já existiam projetos, já existia meios de se fazer, já existia meios de se viver, já existia algo a se viver diante de Deus, porque Deus já tinha preparado para nós, aleluia. Então não somos um acaso, não somos uma construção sem um projeto, não somos uma construção sem um guia, não somos uma construção sem um destino, sem um rumo. Porque Deus, desde o ventre da nossa mãe, desde onde nós temos criados aqui nessa terra, aqui nesse habitat natural, Deus já tinha projetado algo para nós, aleluia. Então não tem por que nós queremos viver algo fora da construção de Deus. Não tem por que nós queremos construir algo fora da vontade de Deus. Talvez muitas vezes falar sobre isso é algo não muito agradável, pois bate muito impacto com aquilo que nós queremos viver.
Porque talvez nós queremos viver a nossa vida, mas ouvir que nós temos que construir algo segundo aquilo que Deus projetou para nós, talvez é algo que é doloroso para nós. Talvez é algo que bate diante da nossa alma, diante do nosso espírito e nos dói lá dentro. É algo que não é prazeroso de falar, cara, eu tenho que viver algo segundo Deus. Porque nós somos cheios de projetos, cheios de sonhos, somos cheios de construções, somos pessoas sonhadoras, somos pessoas que queremos viver algo, construir algo, projetar algo. Mas viver que Deus já projetou e já construiu para nós é algo que talvez nós não vamos querer receber muitas das vezes. Mas a nossa melhor forma de viver é segundo a construção de Deus. A melhor forma de nós vivermos nessa terra é segundo aquilo que Deus construiu para nós. Aleluia! Abre lá em 1 Coríntios 10, 31. Primeiro Coríntios 10, 31. Construa sua vida para Deus. Construa sua vida segundo aquilo que Deus projetou para você. Construa sua vida segundo aquilo que Deus determinou para você. Não deixe essa terra, não deixe os afazeres dessa terra, não deixe aquilo que o mundo tem determinado para nós nas redes sociais, nos projetos, planos, segundo aquilo que as pessoas têm vivido, alterar a construção, os projetos de Deus que tem para a sua vida. Não deixe o diabo tirar aquilo que Deus planejou para você. Não deixe o diabo tirar aquilo que Deus falou para você construir, por causa das coisas dessa terra, mas foque, construa algo para Deus, aleluia. Em 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a honra e glória de Deus. Então se você for construir algo aqui, construa para Deus. Se for comer, se for beber, fala algo básico da vida, tudo for fazer aqui nessa terra básico, construa para Deus. Faça para Deus, faça para os projetos de Deus, faça para aquilo que Ele determinou para você, faça para aquilo que Ele construiu para você. Não se peca em construir algo para a sua vida, não se peca em construir algo para o seu querer, mas construa algo para Deus. Faça tudo para a honra e a glória dEle, aleluia. Construa algo para aquilo que Ele determinou para você construir. Não se peca em construir algo para você mesmo. Não se peca em construir algo, talvez para seus filhos, aquilo que eles sonham. Não, primeiro faça para Deus. Quando nós construímos algo para Deus, Deus projeta algo para que nós vamos construir algo que todas as pessoas ao nosso redor vão ser abençoadas. Quando construímos algo em Deus, tudo aquilo que está à nossa volta, pessoas, família, trabalho, vão ser abençoados através da nossa construção. Aleluia! Abre aí em 1 Coríntios 3, 9. Agora eu quero falar sobre a construção, em quem devemos construir. Existe uma forma certa de construirmos algo. 1 Coríntios 3, 9, versículo 13. Diz assim: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Existe um dia que nossa obra vai vir diante de Deus, amém? Que nós vamos bater de frente com aquilo que nós deveríamos realmente ter construído. E o fogo vai provar se a nossa construção foi algo firme em Cristo Jesus, foi algo que determinou para nós construirmos, ou foi algo para nosso próprio proveito. Se foi algo que nós realmente construímos para nós. Então existe um dia que nós vamos ter que colocar à prova toda a nossa construção. Tudo aquilo que nós fizemos, toda a nossa obra, tudo aquilo que nós projetamos nessa terra, um dia nós vamos ter que colocar à prova, para ver se realmente construiu algo diante de Deus, se realmente construiu algo diante de Cristo, se realmente construiu algo diante dele, amém? Então não construa algo fora do Senhor, não construa algo fora daquilo que Ele projetou para você, não construa algo fora daquilo que Ele desenhou, daquilo que Ele planejou para nós, pois existe uma construção correta que vai ser provada por Deus um dia, amém?
Então construa sobre o alicerce que é Cristo Jesus. Jesus é o nosso alicerce. Não podemos lançar outro alicerce a não ser Jesus. Não podemos colocar outro alicerce a não ser Cristo. Nós temos que construir nossa vida diante de Jesus. Nós temos que construir a nossa vida diante de Cristo. Nós temos que construir tudo aquilo que nós projetamos, aquilo que nós desenhamos diante de Deus. Então não construa algo para você mesmo. Aleluia. Então, queira construir tudo diante de Deus, construa algo nele que realmente vai ter sentido, para que no dia que for ser provado, não vai ser algo que se acabe, que se destrói. Versículo 9 diz assim: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce a não ser daquele que foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aleluia! O nosso único alicerce, o único fundamento aqui nessa terra é Jesus Cristo. Então a única forma de construir uma vida saudável, de construirmos algo verdadeiro, é sobre Jesus. É sobre o alicerce que é Cristo, é sobre o alicerce que é Jesus, é sobre a palavra, é sobre uma vida de oração, é sobre uma vida de jejum, é sobre uma vida de renúncia, é sobre uma vida de corpo, de congregar, de estar sobre a unidade das pessoas, amém? Jesus é o corpo, Jesus é a igreja, aleluia. Então a nossa vida tem que ser construída sobre esse alicerce, a nossa vida tem que ser construída sobre Jesus. Não adianta nós colocarmos outras coisas sobre esse alicerce, colocar uma religião, colocar nossa vontade, sendo que nosso alicerce é somente um. Não lancei outro alicerce sobre isso, que somente um é Jesus Cristo, aleluia. Abre aí em Efésios 2, 19, estou quase terminando. Efésios 2, 19. Temos que construir corretamente diante de Deus, amém? Efésios 2, 19 diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. E nele somos firmemente unidos, constituídos um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Aleluia! Então existe algo como construir. E aqui fala que Jesus, existe algo na construção, fala sobre o alicerce. E hoje em dia existe o pilar, existe a viga. Só que naquele tempo eles usavam a pedra angular. Não sei se vocês já viram. A pedra angular é uma pedra que ela tem formato de cruz, mais ou menos. Ela tem a parte horizontal e vertical. Ela era colocada na esquina do muro da construção. E onde que ela segurava, ela trazia o alinhamento e sustentava a parede. Através da pedra angular, os muros ficavam em pé. Eles eram alinhados e ficavam firmes. E Jesus é a nossa pedra angular também. Ele é o nosso alicerce da construção. E Ele é a nossa pedra angular da construção. É Ele que guia, é Ele que traz alinhamento sobre a nossa vida, aleluia. É Ele que mostra aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado, aquilo que tem que ser mudado no nosso caráter, na nossa postura, aleluia. E Ele é a nossa pedra angular. É Ele que vai direcionar aquilo que nós temos que fazer na nossa construção. Ele que vai mostrar aquilo que está correto e aquilo que não está correto diante de nós, aleluia. Ele que vai ser o plume, que vai mostrar assim, construa dessa forma, leva dessa forma, para que tudo seja sustentado na nossa construção, aleluia. Abre em Efésios 1, versículo 21, volta um pouco aí. Efésios 1, versículo 21 diz assim: agora Ele está acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça. É tudo para o bem da igreja. A igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completa por Cristo.
que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Jesus é o nosso cabeça, aleluia. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a nossa cobertura. Então, na nossa construção, Jesus é o nosso alicerce. Jesus é o nosso guia que sustenta tudo. Ele é a nossa pedra angular. E Jesus é a nossa cobertura. Jesus é o cabeça da nossa vida, da igreja, aleluia. Então, existe uma forma correta de nós construirmos algo que é diante de Jesus, que é diante de Cristo, que é diante da palavra dele, que é diante de um propósito que Jesus determinou sobre nós. Então, nós viemos construir nossa vida sobre o alicerce que é Cristo, sobre o fundamento que é Cristo. Nós viemos construir nossa vida sobre a pedra angular que é Jesus, e sobre a cobertura, sobre a cabeça, sobre a nossa vida, que é Jesus Cristo também. Então, se estamos construindo a nossa vida fora daquilo que Deus projetou para nós, é porque não estamos olhando para Jesus. É porque realmente não estamos buscando a Cristo. Se eu estou construindo algo que não é segundo aquilo que Deus projetou, é porque eu realmente não sigo a Jesus. É porque eu realmente não entreguei, larguei tudo, renunciei tudo para viver algo para Deus, para viver algo para Jesus. É porque eu ainda não me crucifiquei, não matei o meu antigo homem. Então, se eu projeto algo para a minha vida, se não é segundo aquilo que Deus projetou, não é segundo o propósito que Deus projetou, é porque eu realmente não estou seguindo Jesus. Ou porque talvez que eu ainda não conheci Jesus verdadeiramente. Porque todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus na Bíblia, todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiramente com Ele, largaram tudo na vida deles, largaram todos os projetos, sonhos deles, para poder viver os projetos de Jesus. Largaram todas as construções que eles fizeram a vida toda, para poder construir algo verdadeiramente que Jesus determinou para eles, amém? Então existe um guia, existe uma luz, existe alguém que nós devemos seguir para construir algo errado, algo correto, perdão. Então não podemos construir algo errado diante de Jesus. Então, se realmente eu conheço Jesus, eu tenho que estar construindo a minha vida verdadeiramente segundo aquilo que Ele projetou para nós. Aleluia! Abre em Hebreus 12, versículo 1. Para terminar. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o líder e o aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Então existe algo para nós podermos correr, para nós poder ir além. Nós não podemos parar e desistir, aleluia. Existe uma construção, existe um projeto, existe um destino que nós temos que ir adiante. Não podemos parar, não podemos desanimar. Mesmo que uma construção diante de Deus seja difícil, não seja algo, talvez seja algo demorado, talvez você olhe para você, eu tento, batalho, mas demora, eu não mudo, eu não transformo, mas está sendo transformado, construído aos poucos, aleluia. Então não podemos desistir da construção que Jesus tem para nós. Não podemos desistir daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus desenhou para nós, projeto e construção, aleluia. Lá em Filipenses 3:12, vai falar sobre isso também, vai falar sobre prosseguir, sobre continuarmos, sobre estar indo além, de não pararmos, de não desistirmos. Filipenses 3:12 diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso e já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia! Então, Paulo aqui está falando, nas minhas palavras, eu não já conquistei essa construção.
Eu não já alcancei esse projeto todo, eu já não conquistei tudo que eu tinha que conquistar, eu não já cheguei no final da corrida, eu já não construí tudo aquilo que Deus projetou para mim, mas eu estou prosseguindo. Mesmo que seja difícil, eu estou largando tudo, estou esquecendo o passado, mas eu estou indo além para poder construir diante de Deus. Então é isso que Deus quer despertar em nós nessa manhã, amém? É o que Deus tem buscado despertar dentro de mim, que tem ministrado no meu coração. Não pare de construir algo em Deus, não construa algo para você mesmo, não construa algo para os seus projetos, não construa algo para o seu coração, não construa algo para o seu ventre, mas construa algo para Deus, aleluia. E mesmo que seja difícil, que seja algo batalhador, que seja algo que não vai ser prazeroso muitas vezes, mas temos que prosseguir e construir algo para Deus, aleluia. Fique de pé no seu lugar, amém?